Uma segunda pergunta norteadora com relação a esse pilar, a influência do ensino dentro ou para a saúde, é de que forma, qual a influência aí do ensino no alcance, na manutenção e sobrevida da saúde como bem e como um serviço. Eu acredito que o ensino tem um papel fundamental, que é o de nos mover para desafios. O ensino é o que nos move, né, frente a todos os desafios. E a pandemia aí escancarou que realmente o ensino tem essa função, né, de nos mover frente aos desafios. Então, N processos aí que antes aconteciam de forma muito demorada, agilizaram, né, dentro das unidades de ensino, seja ciência, pesquisa, as instituições formadoras, né, graduação, nível técnico, todas elas precisaram agir de forma muito rápida para conseguir manter esse sistema de saúde, né, o ensino dentro da saúde. Eu acredito que não dá para separar as coisas, cada um no seu quadrado. Então, o que a gente vê hoje são coisas que estão muito desconexas. A gente tem a formação de profissionais dentro de uma caixinha, a gente tem a ciência dentro de outra caixinha, a gente tem o conhecimento popular dentro de outra caixinha, e isso não se conversa, né? Não converge. E eu ainda tenho uma realidade de saúde, um sistema de saúde que também não está conversando com o ensino. E isso não traz um bom resultado, né? Isso, bem pelo contrário, impacta negativamente. Para você que não é profissional da saúde, você não está alheio a isso, bem pelo contrário, você também é responsável. Então, nós como indivíduos, nós temos a nossa carga de responsabilidade pela nossa saúde e pela saúde das outras pessoas. Então, num momento de pandemia, a gente não pode ficar esperando que o Estado tome todas as decisões sozinho se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não cuidar do que é possível a gente cuidar da nossa saúde. Então, medidas básicas de autocuidado a gente precisa fazer para preservar a nossa saúde. E isso também impacta na preservação da saúde de outras pessoas. Então, a saúde, ela não é uma responsabilidade só do Estado, como nação, né, a nível federal, nem só do Estado, nem só do município. Ele também é uma responsabilidade do indivíduo. A gente precisa fazer a nossa parte. E isso também impacta nas outras pessoas. Para os profissionais da saúde, eu acredito que não adianta a gente ficar esperando que a ciência descubra tudo e faça tudo e entregue pronto nas nossas mãos. Então, nós como profissionais da saúde, nessa relação entre ensino e saúde, a gente também tem uma responsabilidade grande de correr atrás, né? A gente não pode fazer o nosso curso técnico e ficar parado no tempo, a gente não pode fazer a graduação e ficar parado no tempo, a gente não pode fazer uma especialização e ficar parado no tempo, ou fazer uma residência e ficar parado no tempo. A área da saúde é muito dinâmica, assim como no cotidiano, na nossa rotina, no dia a dia, as coisas já mudam muito rapidamente. Dentro da área da saúde é mais dinâmico ainda. Então, eu até comento com os meus alunos, quando eu estava na graduação, o que eu aprendi sobre curativos, por exemplo, hoje praticamente não se aplica mais. Existem outras tecnologias, outros protocolos, outras coberturas. Então, se eu fico parada no tempo, eu acabo prestando uma assistência que não entrega melhores resultados, que não está de acordo com as melhores práticas. Então, a gente precisa correr, a gente não pode ficar esperando só da ciência. E com relação à ciência, e aí eu falo de mim também, porque eu também sou pesquisadora, estou aí concluindo o doutorado, não adianta a gente mergulhar no meio acadêmico, se afundar dentro dos conteúdos da pesquisa e não olhar para fora. Acredito que a gente tem 3 grandes responsabilidades aqui. A primeira é a responsabilidade individual, o quanto a gente precisa cuidar da própria saúde e o quanto isso impacta na saúde do outro, né, como medida de autocuidado. Então, eu sempre trago como sugestão ler mais sobre saúde. A gente lê, às vezes, na nossa rede social, tanta coisa sobre economia, política, moda, entre N outras coisas, né? Então, a gente precisa incluir nas nossas leituras também a saúde, para poder se autocuidar, né? Cuidar da própria saúde. Essa é uma das nossas responsabilidades individuais. Quando a gente é profissional da saúde,
a gente também é responsável por não ficar parado no tempo. A gente precisa correr atrás e estar sempre estudando, sempre lendo, sempre investigando. E aí uma sugestão que eu dou para os profissionais da saúde é: a gente precisa conhecer da prática baseada em evidência. Ela é difícil no início, ela parece complexa no início, mas ela é o que traz para nós a melhor orientação com relação à melhor prática assistencial, a melhor conduta a ser tomada. Com relação ao cientista, né, o cientista às vezes mergulha lá na pesquisa e ele não consegue olhar para fora. E o cotidiano muda, a vida muda, e às vezes você está fazendo uma pesquisa que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como acontece no doutorado. Em 4 anos muita coisa já mudou. Então os cientistas também têm uma responsabilidade de sair, né, de dentro da pesquisa e começar a olhar para fora. E aí vale participar de grupos de pesquisa, aí vale fazer parceria com instituições de saúde, aí vale desenvolver trabalhos voluntários, aí vale N possibilidades para que esse cientista saia da cadeira do cientista e comece a olhar para fora para conseguir trazer de fato resultados que impactam na vida das populações. Porque o cientista ele não olha só para o indivíduo, né? Ele olha para grupos e às vezes são grupos populacionais gigantescos, então isso impacta aí bastante no contexto de saúde.